Eu preciso de ti, ó Pai. Já fiquei bravo porque Pai ali está com letra minúscula. E nós estamos falando do Pai, o nosso Deus. Será que nós precisamos de Jesus de fato e de verdade? Porque quando a gente precisa de Deus, a gente não vai para a Bíblia, a gente não vai ver uma pregação e clamar a Deus. A gente vai pedir socorro ao pastor que revela, ao pastor que ora, mas a gente não tem a capacidade de buscar a Deus de fato e de verdade, porque infelizmente nós somos hipócritas e mentirosos, muitas vezes na presença do nosso Deus. A gente fala que a gente precisa de Deus, do nosso Pai, mas quando a gente precisa, a gente vai para o Facebook, a gente vai para o horóscopo. Pessoas vão clamar, homens que se dizem homens de Deus, para virem com uma revelação, uma palavrinha pronta, mas a gente não tem a decência de ir para a Bíblia, mas a gente tem a cara de pau de ir por outros caminhos, e que ao fim e ao cabo nos levará à morte. Será que você, quando você diz, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai, será que nós confiamos de fato e de verdade nele e no poder dele? Ou será que muitas vezes nós vamos às igrejas somente, como disse o pastor Kleber, para buscar o abençoador e não a bênção? E quando a gente consegue, a gente vai embora, porque nós temos o hábito de buscar somente a Deus ou o pastor quando nós necessitamos de fato e de verdade. Próximo. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo para te seguir. Quanta hipocrisia dentro das igrejas, e nós cristãos louvando essa estrofe e não fazendo dela uma grande verdade. Será que a gente largaria tudo para seguir a Cristo? Pedro negou a Cristo 3 vezes, e ele amava, e ele amava, e ele amava, mas ele negou, porque ele passou ali naquele momento por uma barreira do medo, e muitas vezes por medo, por preconceito nosso mesmo, muitas vezes nós não seguimos a Cristo, e aí a gente vai para a igreja, ou no nosso carro, ou em casa, e a gente tem a cara de pau de colocar esse louvor e cantar, sou pequeno demais, me dá a tua paz. Que paz? Largo tudo para te seguir. Mas não larga 5 minutos, não reserva 5 minutos do tempo para louvar a Deus, para aclamar, para olhar para uma pessoa da família e falar, eu te amo. Como Jesus chegou para Pedro e perguntou, Pedro, tu me amas? 3 vezes, e Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. E muitas vezes, como no outro louvor que eu fiz essa interpretação, a gente fala, Senhor, me dá forças, me dá capacidade, me dá um amor para mudar o mundo. Mas a gente chega em casa e não consegue amar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos amigos, os nossos inimigos. Mas a gente tem a cara de pau de entoar louvores aos quais a gente não vive. Que a gente venha fazer verdadeiro todas as estrofes e palavras de louvores que nós fazemos. Nós temos que nos psicologar, como diz a minha mãe, analisarmos a nós mesmos, porque diz a palavra de Deus, examine-se o homem a si mesmo. E se eu vejo que nós temos que ver se o que nós estamos cantando, lendo e vivendo é aquilo que as Escrituras e o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Próximo. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mas a gente pede para Cristo entrar na nossa casa, na nossa vida, e depois a gente vai para o funk, a gente vai se prostituir, a gente vai satisfazer os desejos da carne. E como que Cristo ele pode entrar nessa arca? A nossa aliança, se ela está suja. Porque diz a palavra de Deus que a luz não se mistura com as trevas. Então nós temos que criar vergonha na cara nessa noite e deixarmos de sermos hipócritas, crentes mentirosos. Porque o que mais tem dentro das igrejas são crentes atores, crentes que se maqueiam, que colocam uniforme, mas não vivem aquilo que a palavra de Deus diz. São meros ouvintes e fariseus. Ouvem, pregam, falam, mas não vivem. Próximo. Isso é forte. E aqui eu lembro do pastor Kleber, quando ele já disse em alguns cultos, a gente pede sem saber, amados. Mexe com a minha estrutura. Vocês sabem o que é isso? Mexer com a estrutura é te quebrar, é te transformar, é te amassar. Será que nós estamos preparados para que o Senhor venha mexer com as nossas estruturas de fato e de verdade? Sara todas as feridas,
a gente pede, mas será que a gente está preparado, de fato e de verdade, para que Ele venha nos quebrar, nos moer e nos fazer novamente? Que nós venhamos refletir sobre isso, de fato e de verdade. Próximo. Me ensina a ter santidade, amados. Que hipocrisia! Como que a gente vai pedir para o Senhor nos ensinar a ter santidade, se nós temos o manual que é a Bíblia? Os 10 mandamentos aqui ensina como nós termos santidade na presença do nosso Deus. Mas a gente pede e não vivo. Quero amar somente a Ti, mas ama mais o pai, mais a mãe, mais a internet, mais o Facebook. Quando passa por algum problema, não vai clamar a Cristo ou ir para a Bíblia, vai para o Facebook, vai para o Instagram e revela a sua nudez às outras pessoas. Quando nós temos que irmos para a frente do espelho e nos desnudarmos perante a nós mesmos e a Cristo de fato e de verdade. Porque o homem lá fora, ele não vai nos ajudar, ele não vai tirar essa tristeza, essa mágoa. Como um amigo nosso que nós ajudamos, hoje está fora do país, está ganhando dinheiro e passou por um surto de depressão. Eu e meu irmão, a diaconisa Bíblia, assistindo ao vivo, e ele querendo se matar. Um menino bonito, jovem, um modelo, acho que a irmã Lid até viu que eu mostrei a foto, e passando por uma depressão. E eu fui falar de Cristo, como outras pessoas ali, e ele disse 2 palavrões: que Cristo e Satanás vai para. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? Estão se afastando de Cristo, e pessoas que têm dinheiro estão vivendo o melhor por conta dessa condição, mas deixando a Cristo de lado. Próximo. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Amados, o Senhor é o nosso bem maior, mas será que Ele já não fez um milagre em nossas vidas? Ou Ele não faz todos os dias, quando a gente deita e acorda no outro dia respirando? Esse é o maior milagre. Porque muitas vezes nós pensamos que o milagre de Jesus Cristo é Ele nos dar um carro importado, é encher a nossa conta de dinheiro. E não, o maior milagre nós vivemos todos os dias de nossas vidas. É quando a gente acorda e pode respirar. Eu imagino assim, a gente dorme, a gente morre, e de manhã vem o Espírito Santo, o fôlego de vida, e a gente levanta para louvar a Deus. Esse é o maior milagre de Deus em nossas vidas. Eu acho que tem o próximo. Que nós venhamos refletir realmente nesse louvor, de fato e de verdade, e que venhamos fazer dele o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas que a gente não venha mais louvar sem entender o que ele quer dizer. E é noite de concerto, como eu disse, essa igreja, como diz o pastor Larry Crabb, que diz que igrejas que trabalham com os membros acima do nível da água torna essas pessoas alienadas, robôs e pessoas manipuláveis. Mas essa igreja não é uma igreja que quer trabalhar com dinheiro e ter riqueza. Se a riqueza vier, amém. Mas essa igreja, ela trabalha abaixo do nível da água. Porque uma igreja que trabalha abaixo do nível da água dá trabalho. Porque você vai mexer nas dores, nas feridas, e ajudar esse irmão a se levantar, a ser curado e transformado. Então é momento de sairmos da nossa zona de conforto, do nível da água, deixarmos de sermos caras de paus, hipócritas, e mergulharmos mais fundo e nos confrontarmos lá no profundo. Porque só assim haverá cura, libertação e transformação. E não só esse louvor como Zaqueu, como esse que está no fundo, eu vou construir. Aí sim tudo fará sentido na nossa vida. Que o Senhor Deus venha tocar a cada um de nós. E venha assim nos dar força e sabedoria para desvendarmos aquilo que já está na palavra. Amados, eu costumo dizer, você não tem que pedir cura, porque Ele já te curou. Ele morreu na cruz do Calvário. E eu entendo esse algo, que quando a gente pede, Senhor me cura, você está crucificando a Cristo novamente. E Ele foi crucificado uma única vez e não será crucificado novamente. Nós temos que entender que quando a gente pede para o monte, passa-te daqui para acolá, e com uma condição: se a gente não duvidar, assim será feito. Mas a gente pede e a gente duvida. A gente tem fé muitas vezes para pedir, mas não tem fé para receber o milagre. É momento de nos posicionarmos, como no livro de 2 Reis, deixarmos de cochear entre 2 pensamentos. O que é isso?
sairmos de cima do muro, sermos quentes ou frios, mas nunca mornos, porque nós seremos vomitados. Sermos vomitados, estaremos frios, longe da presença do nosso Deus. E quando a gente se posicionar e nos tornarmos quente na presença do Senhor Jesus Cristo, todos os louvores serão entoados verdadeiramente e fluirão rios de água viva. Aleluia. Para que a nossa oração venha subir e ultrapassar os céus, que os nossos céus não venham estar travados, mas que quando a gente entrar no nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e clamar o nosso Deus em secreto, Ele te responderá publicamente. Aleluia. E todos verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Essa transformação não será feita por riqueza, por uma casa maravilhosa ou um carro zero, mas é quando a presença de Deus se fizer presente e notória na tua e na minha vida. As palmas louvam e engrandeçam ao Senhor.